Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Bem-vindo a mais um bate-bola, e o bate-bola de hoje é muito especial. Nós vamos conversar com o árbitro e agora supervisor da ATP, Paulo Pereira. Você só não esquece de participar da pesquisa aqui da página para concorrer ao prêmio ASICS da semana, esse que você vê aí na imagem. Voltamos já já com o Paulo Pereira. Nós vemos aí no circuito profissional a importância dos árbitros de cadeira, dos supervisores no circuito masculino e feminino. E o grande pioneiro de tudo isso está aqui do meu lado, Paulo Pereira, que começou toda essa coisa quase com uma brincadeira na década de 80, e nós trouxemos o Paulo para ter um papo com a gente aqui hoje, para ele contar essa incrível, rica história dele, que iniciou todo um processo profissional no tênis nacional também. Paulo, prazer ter você aqui no bate-bola. Primeiro de cara, você precisa contar como é que surgiu essa história de árbitro de cadeira na sua vida. Foi bastante interessante. Minha formação é engenheiro civil. Eu trabalhava na Companhia do Metropolitano de São Paulo, já no primeiro ano da existência da companhia. Já acostumado a problemas. Já acostumado a problemas, exatamente. E eu jogava tênis no então Centro Paulista de Tênis, que eram 12 quadras cobertas que existiam na Marginal. E os donos desse complexo lá eram muito meus amigos. O Paulo Ferreira era um deles, Paulo Cleto era um dos sócios do Paulo Ferreira. E neste ano, o ano de 82, ia acontecer um evento. Não era ATP naquela época, chamava Grand Prix, ia acontecer na Argentina, mas por razões econômicas, nesse ano eles não iam poder realizar na Argentina. Então houve um interesse por parte dos argentinos de passarem esse torneio naquele ano para algum outro país. E o Paulo Ferreira, sempre um empresário muito ativo, resolveu comprar a ideia e trouxe o evento para São Paulo para ser jogado no complexo que ele tinha lá. É verdade que naquela época a arbitragem era muito primária, não havia árbitros internacionais. Todos profissionais, diríamos assim, né? Exato, internacionais e profissionais. Exatamente. Isso, praticamente todos os árbitros eram árbitros locais. Então, no Brasil com árbitros brasileiros, na Argentina com argentinos. E o Paulo Cleto me convidou para ajudá-lo nessa parte da arbitragem. Ele teve a ousadia de me propor ser juiz de linha. Não que eu tenha alguma coisa contra o juiz de linha, mas eu, engenheiro formado, desfrutando das regalias de estar trabalhando numa empresa grande e tal, como juiz de linha de São Paulo. Como juiz de linha, desculpa, mas não vai dar. Não, você tem que ajudar. Eu disse, tá bom. Eu compro essa aí, mas eu vou ser juiz de cadeira, há outro status. Tá? Isso nós estamos falando em 1982, né, Paulo? Vamos deixar bem claro para o pessoal lá, saber de quanto tempo já faz, 31 anos. Então o Paulo Cleto achou que ia bem a ideia, me passou um livro de regras que eu lia de manhã no café da manhã, no banheiro, antes de entrar no cinema, na fila. Passou a ser a minha Bíblia. E se o pessoal pensa que é fácil esse livrinho, ele é complicado, ele não é igual ao futebol, né? Que tem só aquelas sequências, não. É muito detalhe ali, né, Paulo? É enorme, todo né? Ano, vai mudando. Realmente. E, bom, estudei aquilo, acabei estando entre os selecionados, a seleção feita por um supervisor americano que veio aqui por 2 ou 3 dias só para fazer a seleção. E fiquei pronto para começar a trabalhar. Para a missão. Para entender como não era profissional a coisa, que nós iríamos ser 4 juízes de cadeira para o qualifying e íamos trabalhar em 3 quadras. Então a rotação, sempre que estava de fora, ele ia entrar no lugar do que sai, iria ser bastante fácil. Mas um deles resolveu não aparecer.
Então nós nos transformamos de 4 com a rotação em 3 sem sair da quadra. Me deram uma prancheta, naquele tempo usávamos a prancheta, e eu fiquei na quadra, acabava o jogo, dava a súmula, pegava outra. Foram pelo menos 6 ou 7 jogos, não infinitas, para mim, 20 horas. Devia ser. Mas... Tensas ainda por cima, né? Não, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo em termos de procedimentos, porque claro, os procedimentos você vai ganhando com o tempo e não estão escritos todos no livro. Imagino bem informais naquela época, né? Bem informais. E, bom, acabei sendo indicado para a final. A final foi disputada entre o José Luiz Clerc e o Marcos Ocevar. Gostei, eu era um pouquinho CDF no meu trabalho, eu não tirava férias e acabei sendo convidado para trabalhar num torneio no Guarujá, que se jogava no Hotel Casa Grande. Era o Grand Prix do Guarujá, que talvez o maior torneio já feito no Brasil. Já estava, né? Achando o máximo eu estar indo para o Guarujá e ficar hospedado no Casa Grande. Aí fui, foi uma semana de intenso calor, realmente, você deve lembrar, a quadra Sim. derretendo. Quadra literalmente derreteu, exatamente. E eu estava vendo a hora que um jogador ia ficar preso, sem conseguir sair do lugar. E fiz de novo a final foi entre de novo o José Luiz Clerc contra o Matsirand, que eram 3 e 5 do mundo na época, só isso, né? Exatamente. Fraca a final. E os dois vinham de grandes resultados lá fora. Exatamente. Não, na semana anterior, uma semana antes, tinha sido jogado o Master. Exatamente. Em Nova York. É. E bom, esse foi, vamos dizer, o começo físico de estar dentro porque eu, vamos dizer, mentalmente ainda não estava imaginando que trabalhar como juiz de cadeira, depois como supervisor, ia ser o meu ganha-pão. É. E quando é que isso se tornou realmente profissional, Paulo? Como é que, até em termos internacionais da TV, como é que se profissionalizou isso lá e aqui no Brasil? O que houve naquele tempo, a entidade que cuidava do tênis profissional era o Men's Tennis Council. Isso. MPTC. E havia um grupo de jogadores que eram realmente indomáveis dentro da quadra. A um ponto em que chegou a incomodar os outros jogadores. Verdade. De alto nível também, que achavam que as brincadeiras, as discussões, as brigas já estavam passando dos limites e essas brincadeiras não estavam sendo contidas a nível de árbitros locais. Então o Council resolveu formar um grupo, começou contratando dois juízes, um inglês e um americano, o Richard Kaufman e eu vou lembrar daqui a pouco. Depois contrataram, resolveram acharam que a experiência tinha dado certo, porque esses dois juízes passaram a trabalhar em todos os torneios difíceis, em todos os jogos difíceis, o que era uma barra. Sem dúvida. Aí contrataram mais um, que fui eu, então nós ficamos 3 juízes arbitrando todos os grandes torneios. Até chegarmos o número foi até 8, depois baixou para 7 e 7 ficou durante vários anos. Foi aí que se criou então um grupo permanente de arbitragem que percorria todos os grandes torneios. Né? Totalmente independente, também a parte do supervisor, os supervisores foram todos contratados também para evitar aquele elo, aquele vínculo de que o supervisor ia para um torneio para também supervisionar enfim, fazer com que o torneio cumprisse as obrigações, o caderno de encargos. E antes era feito por um cara que era pago pelo próprio torneio. Claro. O que é meio perigoso, né? Perigoso, super perigoso, porque cria um vínculo supervisor. Pode ser um vício perigoso, sem dúvida. E assim começou a minha longa carreira que vai até 98. Obviamente você fez todos os grandes torneios do mundo, viajou todos os grandes lãs, e aí você vai até 98 como árbitro de cadeira. Exatamente. E faz uma despedida
de gala, né? Não, e tem, no caminho disso aí, tem o fato de que eu ainda era engenheiro Sim, verdade. No metrô? No metrô. Eu me desliguei do metrô para ir trabalhar na Coque Tavares, na época que houve a separação. Depois, com os torneios que eu comecei a fazer, fui convidado para ir para os Estados Unidos para fazer uma sequência de torneios. O chefe dos supervisores, no US Open, depois de um jogo lá, que foi um jogo também desses jogos eternos que nunca terminam, ele se aproximou de mim e disse: você quer trabalhar com a gente? E foi aí que começou o vínculo com o Men's Tennis Council. Arbitrei 2.541 jogos. 2.541 jogos. Jesus, meu pai. Devo ser um dos caras que mais erros fez na vida, toda essa quantidade. Algum errinho você deve ter cometido, com certeza. Mas deve ter acertado bastante também. E aquela época não tinha desafio eletrônico, não tinha nada para ajudar muita gente. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco, até com um pouco de tristeza, ver que aquelas discussões, aqueles confrontos, aquele desafio de você argumentar com o jogador. Tem que assumir ali, né? Tem jogadores que são difícil, inteligentes, não é que não são, não. Eles sabem usar os argumentos. E eu sempre achei essa parte fascinante do trabalho, de você ter que conduzir sem se desesperar, sem entrar em pânico. E, bom, fui levando até em 1996, na reunião que nós fazíamos todo fim de ano na Flórida, eu avisei ao grupo no começo das reuniões. A reunião levava uma semana. No começo da semana avisei que eu iria parar em 98 como juiz de cadeira e que eu estaria à disposição do council e continuar como supervisor se eles achassem que eu merecia estar como... Já pelo meio da semana me disseram: não, tudo bem, Paulo, você vai continuar como supervisor. E aí fui de 98 até hoje, estou aí nesse batente. Mas espere, Paulo, vamos dar só um minutinho, vamos a um comercial e voltamos já já com você novamente. Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil. E conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros. Mas a nossa vocação é ir mais longe. E estamos trabalhando para ser uma empresa do Brasil e do mundo. Avançamos com o país nas conquistas dos nossos campeões. E já estamos formando novas gerações de atletas. Gente que vai longe. Todos os dias chegamos a mais de 50 milhões de domicílios brasileiros. E vamos chegar mais longe, com serviços inovadores para um país que mudou e vai mudar ainda mais. Nós somos os Correios, há 350 anos. E a nossa história é ir mais longe. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Correios, soluções que aproximam. E conta a tua despedida, que foi muito também emocionante, importante em 98. Paulo. Para mim foi muito importante, porque eu fui pro Master, que era então o Master, que era o torneio final de ano, né? Exatamente. Todo final de ano. E nós éramos sempre 3 árbitros, apesar de ser uma quadra só, éramos 3 árbitros que faziam rotação para fazer os jogos. E eu, quando cheguei, já fui ao supervisor, e a primeira coisa que eu pedi para ele disse: olha, eu não quero fazer a final, eu prefiro fazer uma semifinal, que é sempre um jogo que tem a disputa mais, vamos dizer, menos marcante, mas são 2 querendo jogar. Vão ser 2 feras, obviamente. Né? E então a semifinal que acabou sobrando para mim, eu digo, não sobrando, mas que no desenho de quem ia atuar o quê, acabou sobrando para mim o jogo do Pete Sampras contra o Correia. Então não podia ser melhor, não. Foi interessante, até me marcou o fato de que eu não queria nenhum anúncio durante o jogo de que esse era o meu último jogo, tal, porque eu achava que
eu queria sair num momento em que eu me sentia no ápice da minha carreira e acabei conseguindo, sabe, terminar o meu trabalho como juiz de cadeira de uma forma legal. Houve até me impressionou muito o Corretja, porque o Corretja ficou sabendo. O Corretja foi campeão, né? O pessoal que talvez não lembre, ganhou do Pete Sampson na quadra coberta rápida, né? Olha só que coisa extraordinária. E aí... Então, e ele com tudo isso... Imagina, né? No êxtase total, exatamente. Né? No êxtase de estar com esse título nas mãos, ele se aproximou de mim, me cumprimentou, me deu a mão. E ao invés de obrigado tal, ele disse: Paulo, eu gostaria de desejar a você um sucesso muito grande na tua nova função como supervisor. Sendo que eu nunca tinha dito para ele que ele provavelmente se interessou sobre isso, ouviu e partilhou um momento de alegria dele comigo por estar iniciando uma nova carreira. Então foi marcante. O Corretja sempre foi um cavalheiro, sem dúvida alguma, né? Muito bem, e aí o Paulo Pereira, desde esse tempo todo, assumiu a parte de supervisão, viajando também muito mais aqui pelo Brasil, aí ficou um pouco mais restrito, né, Paulo? Você começou a escolher um pouco melhor o que você fazia, né? Eu tive, desculpa, eu tive uma fase, um período de uns 6 anos, 7, em que eu fui responsável pela designação dos juízes no mundo inteiro. Verdade. Então isso foi um trabalho também para mim gratificante, porque eu passei a conhecer muitos árbitros e fazer amizades, e enfim, foi um período interessante, apesar de desgastante, porque não é fácil você, com todas as vantagens da tecnologia, mas você está designando e tendo contato com árbitros sem estar falando com eles pessoalmente, sem estar acompanhando o trabalho deles, não é você difícil. Tem que montar uma rede de informação que não é fácil. Não é fácil. E aliás, o pessoal que olha o Paulo Pereira com essa cara de juiz de cadeira bravo, mas ele é uma pessoa de extremo bom humor, está sempre muito bem com a vida, né, Paulo? Acho que é isso que você conseguiu sempre transmitir para o pessoal também, né? Eu sempre tive, a minha filosofia foi de que eu tenho que ter prazer no que eu estou fazendo. Sem dúvida. E também quero conviver com pessoas que pensem de uma forma parecida. Então sempre procurei ter o humor. O meu pai dizia muito bem: escuta, você pode perder um amigo, mas não perde a piada. Então, é verdade. Então hoje às vezes eu brinco com alguém e acabo tendo que citar a frase para o cara não ficar bravo. Diz, olha, meu pai me dizia isso. Vamos fazer isso. Paulo, obviamente que a gente sempre deseja para você muita sorte, você está sempre pegando aí bons pepinos pela frente, mas sempre desempenhando maravilhosamente o teu trabalho como supervisor. Esperamos que você continue aí durante um bom tempo, aí ainda seguindo o circuito. Obrigado. Eu espero também estar contribuindo. Eu tenho um desejo muito grande de poder contribuir principalmente nessa parte de arbitragem ou de organização de torneios. O dia que eu não estiver mais na ATP, eu gostaria realmente, é uma coisa que sempre tive comigo, de passar um pouco do que eu aprendi em todos esses anos, poder passar isso a nível de jogadores, a nível de diretores de torneio, enfim, a nível da Confederação Brasileira, da Federação Paulista, o que for, eu poder contribuir. Não gostaria de desaparecer sem ter passado essas... Isso é bem importante mesmo, porque você tem de bagagem não é fácil, Paulo. Obrigado, um grande abraço para você. Obrigado também pela paciência dos ouvintes aí. Bate-bola, oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body.